os primórdios da colonização e da Igreja Cristã em Porto Seguro e no Brasil. A presença inicial da Igreja no extremo sul da Bahia se caracterizou pela inconstância e instabilidade como ação predominante de missionários nos primeiros anos de colonização, com ações missionárias direcionadas à conversão dos índios. Pouco tempo depois, houve os primeiros mártires entre os cristãos na terra dos Brasis, em função dos primeiros confrontos entre os invasores portugueses e os índios que resistiam à ocupação do território, como escreveu o padre Cipriano Mendes. Porto Seguro foi também pioneira como palco da expansão da Igreja na América Portuguesa, com a existência de povoamento colonial regular, tendo como prioridade a catequização dos indígenas por algumas ordens que enviaram alguns frades, com destaque para os franciscanos, que fizeram aqui em Porto Seguro, em 1503, a primeira igreja do Brasil, que hoje está em ruínas. Somente em 1530, com a criação da capitania de Porto Seguro, que a igreja secular se estabeleceu de forma ordinária na região. Pedro de Campos Tourinho foi o responsável pela criação de Porto Seguro, que logo recebeu uma ermida, que criou uma ermida dedicada a Nossa Senhora da Pena, onde foi instalado um vigário. Além disso, teria mandado fazer 8 igrejas na região, em que realizava missas, onde se destacou 2, a Matriz de Nossa Senhora da Pena e a da Misericórdia. Em 1550, a região recebeu a primeira missão da Companhia de Jesus, que haviam chegado em Salvador em 1549 e fundaram a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda no termo da vila de Santo Amaro, hoje Trancoso, donde partiram para catequizar as aldeias indígenas. Pouco tempo depois, as missões volantes foram dando lugar a aldeamentos. Temos notícias de 2 aldeamentos administrados pelos inacianos entre 1570 e 1580, além de manter 5 ou 6 aldeias com assistência espiritual, como relatou o padre Fernão Cardim em 1980, utilizando a narrativa epistolar de 1583. Assim, os jesuítas assumiram o principal papel da dilatação da igreja na região do atual extremo sul da Bahia. Em 1590, emergiram, no entanto, conflito entre os colonos e os jesuítas, movidos pela disputa da administração da mão de obra indígena, interessados em ampliar os negócios coloniais e dilatar as entradas de escravização dos índios do sertão, e que os padres jesuítas eram totalmente contrários. Os colonos acabaram por vencer, expulsando os jesuítas da capitania de Porto Seguro. Diogo Moreno, 1955, que afirmou que os padres tiveram por aqui residência enquanto houve substância, depois tornaram por missão, por não levarem bem com a gente do povo, conflito com os colonos, livrando o espaço que tinha os jesuítas da direção para poderem ampliar as expedições sertanistas, as bandeiras e a intensificação da escravização dos índios. Os colonos, porém, não esperavam a eclosão da resistência das populações indígenas, que se espalhou por toda parte, com muitas revoltas e ataques, resultando inclusive na destruição de muitas vilas e povoações em Porto Seguro, resultando de pé somente a vila de Porto Seguro, onde estamos, a povoação de Santa Cruz, deve ser Santa Cruz de Cabralha, e Arraial de Santo Antônio. Em 1620, os colonos, 31 anos depois, solicitaram o retorno dos jesuítas para apaziguar os discordes e promover a pacificação dos indígenas. Os jesuítas retornaram no Natal de 1621, refundaram o aldeamento de São João dos Índios, em Trancoso,
e de Vila Verde, hoje, né? Foi o aldeamento do Espírito Santo dos índios, e voltaram a residir na casa de São Salvador, fundaram a igreja de São Benedito, em Porto Seguro, donde ajudaram a uma vila de portugueses, além de 3 aldeias de índios brasis e uma de bárbaros tapuias. Carta de 1950. A partir daí, os jesuítas consolidaram sua atuação na capitania de Porto Seguro, que, infelizmente, né, terminou, foi encerrada em 1759, quando foram expulsos de todos os domínios por portugueses, por ordem do Marquês de Pombal, que transformou esses aldeamentos em vilas e tirou o domínio dos jesuítas, a ascensão espiritual que eles tinham sobre os índios, para fazer um trabalho secular no Brasil. Se ganhou aí o progresso secular, mas houve aí um monte de morte de índios, um monte de escravização, um monte de maldade, a perda, né, de homens valorosos, os intelectuais do Brasil, que foram expulsos daqui. E aí nós temos a colheita hoje aí no fim dos tempos, né, da diminuição do amor, onde a fé de muitos diminuiu, onde não se tem mais respeito a Deus nesse país por muitos, porque expulsaram aí quem tinha um amor verdadeiro pelos índios nessa nação. E hoje tem um marco temporal. Então vamos prestar atenção aí nessa injustiça de novo que querem cometer contra os indígenas. Então vamos tomar cuidado aí, amém, com essa perseguição aí contra o cristianismo, esse trabalho a favor daquilo que não edifica a família, que não salva ninguém, só destrói a vida do ser humano dessa nação.